Olá, queridos alunos. Vamos dar continuidade às nossas aulas, agora com a aula de número 4. E nesta aula vamos tratar de um artigo feito por Robert Carneiro e titulado As Bases Ecológicas dos Cassicados Amazônicos. É a partir, sobretudo, deste artigo que nós vamos agora desenhar a teoria de Betty Meggers, de Donald Lathrop, Anna Roosevelt e Robert Carneiro, observando o que há de diferente entre elas e como elas explicam, por exemplo, as sociedades complexas na Amazônia, né? Quer dizer, explicam ou não a existência de sociedades complexas na Amazônia. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com Betty Meggers, né? Importante novamente dizer que a teoria da Betty Meggers, ela se assenta num determinismo ecológico, né? E para ela, o ambiente amazônico não proporcionava, pela escassez de recursos, a emergência e sustentação de sociedades complexas. E ela vai explicar, então, isso a partir dos vestígios arqueológicos que ela encontrou, se deparou no Baixo Amazonas. Então veja, nas escavações no Baixo Amazonas, ela identificou a cerâmica marajoara, bem elaborada, né, com traços bastante fins, sofisticados, né, e que se apresentava como um correlato de sociedades complexas, porque para a elaboração daquele tipo de cerâmica era necessário mão de obra especializada, que só poderia ter em sociedades hierarquizadas, não é? Só que ela vai dizer o seguinte: como é que ela vai explicar essa cerâmica elaborada, né, e que indicava ser de uma sociedade com um certo grau de complexidade, se ela sustentava que o ambiente amazônico, por sua escassez, por suas limitações, esse ambiente não permitia o surgimento de sociedades complexas na floresta tropical. Ela vai explicar através do difusionismo, ou seja, um processo de migração de povos que saíram de áreas circuncaribentes, que se deslocaram até as terras baixas, até o Baixo Amazonas, né? E que lá se instalaram, só que andaram para trás, regrediram por força do ambiente. Chegaram na floresta tropical com um certo grau de complexidade, mas não durou muito, porque tiveram então que regredir para uma organização mais simples, por força do ambiente não permitir a sustentação daquele tipo de sociedade complexa, não é? Isso com relação às cerâmicas. E com relação aos sítios arqueológicos e as terras pretas de índio, quando as informações começaram a surgir com a identificação dos sítios arqueológicos, que eles eram de proporções significativas, que eram grandes, como é que ela vai explicar então esses sítios serem grandes?
ela vai dizer o seguinte, que não eram grandes assentamentos que acabaram delimitando esse sítio arqueológico, ou seja, o sítio arqueológico não representava grandes assentamentos ali. O que ela vai dizer é o seguinte, que por força da escassez de recursos, havia um deslocamento constante de povos indígenas do ambiente amazônico, porque procuravam justamente recursos para que eles pudessem então sobreviver. Então ela vai dizer que esses sítios arqueológicos, embora aparentem, né, para nós atualmente que ali viveram sociedades, grandes populações, né, ela vai dizer que não, que são reocupações sucessivas ao longo de muito tempo de povos indígenas que se deslocavam buscando sobreviver, estavam atrás de recursos, já que o ambiente amazônico, na teoria da Beth Meggers, né, o ambiente amazônico possuía recursos escassos. E com relação ao impacto da colonização para Beth Meggers, se não havia sociedades complexas, grandes assentamentos humanos, elas eram de proporção menor e eram culturas de floresta tropical, quer dizer, nós já vimos esse conceito em aulas anteriores, né? Quer dizer, você tinha xamanismo, você tinha uma agricultura de subsistência com tubérculos, você tinha uma tecnologia de navegação fluvial, mas não tinha, por exemplo, grandes templos com sacerdotes, trabalho especializado de produção de cerâmica ou coisa do tipo, né? Então, para ela, eram populações não tão numéricas, não eram grandes populações, e que com a chegada do europeu não houve um impacto significativo nesse sentido, até mesmo podendo se questionar acerca do genocídio, se houve ou não, né? Então aí nós temos alguns traços principais da teoria de Beth Meggers, né? Então, para ela, a Amazônia, ela não possuía e não tinha como possuir sociedades complexas, e tudo que foi achado nas escavações aqui e que indicassem algum grau de complexidade vinha de outros povos que se deslocaram e chegaram até aqui. Portanto, a Amazônia era periférica, ela era uma receptora, né, digamos assim, de cultura dos Andes, do Circo Caribe, no caso, né? Por outro lado, o Donald Lathrop vai dizer o seguinte, não, a Amazônia não foi uma receptora passiva, muito pelo contrário, a Amazônia foi um local onde ocorreu foi difusão, tanto de produção de cerâmica, quanto também da atividade agrícola. Porque para Lathrop, a Amazônia ela vai ser o local onde a agricultura surgiu e onde a produção de cerâmica surgiu. E como é que ele vai explicar? Qual é a sua teoria? Segundo Lathrop, houve uma migração muito antiga, né, de povos da África para a América e trouxeram a cabaça. A cabaça ela passou a ser, né, aclimatada na região, domesticada aqui, né, num sistema de cultivo de quintal que foi incorporando também produtos como a mandioca. Esse sistema de cultivo de quintal, ele acabou se adensando, se engrossando, né, e se transformando numa prática agrícola que ganhou corpo, né? E como a várzea, pelas suas características, né, de ser um espaço de terra, que o rio sempre acaba ali trazendo nutrientes e que num dado período no ano é uma terra fértil para se cultivar, então ele vai dizendo que ali você tem um certo desenvolvimento da atividade agrícola. Só que ele vai construir um modelo que é denominado de modelo cardíaco, ou seja, se os recursos estão na várzea, né, tanto a atividade agrícola como também a pesca principalmente, né, mas a atividade agrícola ele bota um peso muito significativo na atividade agrícola,
Então, você tem nas várzeas o adensamento populacional, né? Agora com atividade agrícola, produção de cerâmica, mas que num dado momento você tem uma pressão populacional que acaba empurrando outras populações no sentido de encontrar outras áreas de várzea que ali se instalam e depois se adensam, e você tem outras populações que vão então novamente atrás de novas áreas de várzeas e assim sucessivamente. Então, cardíaco, né? Você tem o impulso, né? Bate novas populações para novas várzeas, bate novas populações para as novas várzeas, né? De modo que ele vai dizer que a Amazônia contribuiu de forma enorme na produção, né, de uma da própria agricultura. Ele vai dizer que houve uma revolução neolítica, que é a produção de cerâmica, e que a Amazônia vai exportar isso para os Andes. Então, ao contrário de Bette Megas, que dizia dos Andes para a Amazônia, para dizer que a Amazônia é uma receptora de cultura, o Lathrop vai dizer que é da Amazônia para os Andes, como uma grande uma área de difusão de cultura. A Ana Roosevelt, ela vai criticar fortemente a Bette Megas, ela vai também tecer certas críticas em relação ao Donald Lathrop, porque tem aspectos no modelo dele que não vão se confirmar nas escavações arqueológicas, sobretudo, né, datas de cerâmicas principalmente, né? Mas a crítica maior vai ser direcionada a Bette Megas, né? E a Ana Roosevelt, ela vai sustentar que a Amazônia, ela sim permitiu a emergência de sociedades complexas, porque aqui foi introduzido um produto, uma proteína, e que possibilitou a emergência e a sustentação dessas sociedades complexas. E ela vai atribuir ao milho esse protagonismo, né? Então, de certa forma, Ana Roosevelt vai dar credibilidade àqueles relatos, né, dos cronistas que passaram pela Amazônia nas expedições de Orellana, de Pedro Teixeira, né, que falavam de grandes sociedades, com chefias regionais, né, com comércio intenso, e vai pensar e dizer que era necessário ter uma quantidade X de proteína para que essas populações elas pudessem então ali se sustentar. Então foi a introdução do milho que possibilitou isso, né? Então, digamos assim, que os grandes assentamentos complexos que a Ana Roosevelt diz que existiram na Amazônia, eles se assentam no milho, né? Só que o Robert Carneiro, ele vai criticar esse modelo da Ana Roosevelt. Ele vai dizer o seguinte: olha, é necessário observar justamente os relatos daqueles que passaram nas expedições pela Amazônia, pela região. Por quê? Porque ali contém informações fundamentais que nos permitem, pelo menos, traçar um cenário de como essas sociedades complexas não só viveram, existiram, mas principalmente como é que elas se formaram. Porque a grande questão do Robert Carneiro é o seguinte: ele vai dizer que nem a Bette Megas, nem o Donald Lathrop, nem a Ana Roosevelt se preocuparam em analisar como as sociedades complexas surgiram, de onde elas emergiram, quais fatores contribuíram para isso. E ele vai buscar criar uma teoria, ele vai buscar elaborar uma teoria para isso, né? Então ele primeiro vai nos relatos desses cronistas, né? E lá nos relatos de cronistas ele vai observar uma coisa. No relato dos cronistas ele vai observar uma coisa. Ele vai, por exemplo, observar que os povos indígenas armazenavam pescado.
que os povos indígenas fechavam lagos, que os povos indígenas construíam tanques para armazenar tartarugas, que de certa forma, tanques para armazenar peixes, como por exemplo peixe-boi, né? E que esse armazenamento era suficiente para que eles pudessem, por exemplo, passar por um período de cheia ou um período grande assim, caso fossem impossibilitados, né, de alguma coisa, por exemplo, de não ter mais acesso a certa pesca abundante, tal, porque já tinha um certo armazenamento em lagos, em tanques ou coisas do tipo, né? Então, e uma variedade de pescado, mas sobretudo, né, tartarugas, peixe-boi e outros. Então ele vai dizer o seguinte: olha, a fonte de proteína vem sobretudo desses animais aquáticos, da fauna aquática. E que se as fontes, mesmo aquelas do século XVI, como aquelas do século XVII, né, e XVIII, falam algo similar, né, que possibilita que a gente veja que não há grandes disparidades em coisas que mencionam em relação a isso, né? Então, que isso dá um certo grau de credibilidade para essas fontes. E ele vai mais além, ele vai dizer, se a fauna aquática era rica em fonte de proteína, então havia proteína, torna o milho supérfluo. E sendo uma coisa supérflua, pode ser descartada. Ou seja, aquela ideia de que os grandes assentamentos se assentavam no milho, o que o Robert Carneiro faz, ele derruba o milho como algo importante, faz desmoronar, ele critica, né? Quer dizer, ele vai como um foguete com foco na teoria da Ana Roosevelt e faz desmoronar a teoria da Ana Roosevelt, porque aí tira o protagonismo do milho e coloca o protagonismo, sobretudo, né, na questão da proteína, na fauna aquática, que os índios, através das suas intervenções no meio ambiente, de construção, né, e fechamento de lago, construção de tanques naturais, quer dizer, acabavam tendo para si. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho uma teoria que apontam para o surgimento dessas sociedades complexas. E ele vai mencionar essa teoria. Vamos traduzir assim. Primeiro ele fala em recursos, onde esses recursos estão alocados, sobretudo na fauna aquática, na várzea também, né? Então, se ali estão os recursos, claro que aqueles que ali vivem nesse ambiente vão naquela região onde os recursos se localizam. Tendo recurso, aumenta a população, ou aumentando a população vai atrás de recursos, vice-versa, não é? E aí você tem um adensamento populacional. A pressão populacional sobre esses recursos faz com que diferentes grupos que ali estão comecem a brigar pelo controle desses recursos, né? Então ele vai dizer que vai haver na Amazônia uma circunscrição social, né? Quer dizer, ele não vai apenas dizer em circunscrição territorial, porque a Amazônia ela é enorme, né? Ela tem uma dimensão significativa, ao contrário de outras regiões que ele analisou, né? Mas ele vai falar em circunscrição social, ou seja, um adensamento populacional numa dada área, quer dizer, uma área circunscrita, um adensamento social numa área circunscrita, né? E esse adensamento vai gerar uma certa disputa pelo controle desses recursos. E aí que entra a questão da guerra, o papel da guerra. Por quê? Porque é aí que as diferentes tribos que ali se encontram e que vão lutar pelo controle desses recursos, um guerreiro que vai se destacar ali e vai fazer emergir um poder supra-tribo, né, de alcance regional, pela influência que ele vai ter no controle, né, desses recursos,
e vai então fazer emergir esse poder regional. Porém, a grande questão é se após a guerra, por esse controle, né, essa chefia, esse poder regional, ele se consolidaria. Teria que ter, claro, a ambição daquele que se alçou, né, a partir dessas relações de guerra a esse poder regional. E havia ambição para isso. Então ele vai atribuir, né, à guerra um papel fundamental para a emergência dessas sociedades complexas. Por quê? Porque o poder, né, regional e a influência que ele vai exercer regionalmente, acomodando e articulando diversas tribos que possuem chefes, quer dizer, você tem um chefe, digamos assim, supremo, e outros chefes que vão estar submetidos a ele. Então ali você vai ter uma organização de uma sociedade já hierarquizada, por exemplo, que vai mobilizar a mão de obra para extrair esses recursos, né? E que vai começar a haver diferenciação social e, enfim, vai se tornar complexa. Então o Robert Carneiro não só diz que existiram sociedades complexas na Amazônia, como apresenta essa teoria, né, de formação dessas sociedades complexas. Até a nossa próxima aula, gente.